Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, por esse encontro semanal que nós temos aqui no Encontro da Prime, para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho a satisfação hoje de receber no programa o Flávio Pesichello. O Flávio é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. Flávio, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter se deslocado lá de São Paulo e me ajudando para fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado, só eu que agradeço. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. Como é que foi a viagem? Pegou muito trânsito? Não, tranquilo. Um pouquinho de chuva, mas bem tranquilo, bem com calma, tudo certinho. Você fica em São Paulo e você tem aqui essa unidade em Cajamar, né? Cajamar, eu trabalho um pouco nas duas, né? Tem a unidade de São Paulo, outra em Cajamar, que é onde está a fábrica. Então, um pouco me deslocando entre as duas aí ao longo da semana. Agora, você é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. A gente vê que esse termo, Pessoas e Cultura, normalmente não é tão conhecido no mercado. Se fala vice-presidente de RH. Como é que nasceu esse termo, essa terminologia? Como é que vocês lidam com isso dentro da Natura, Flávio? Olha, eu acho recursos humanos é algo um pouco estranho, né? Eu acho, dado quando a gente fala de pessoas, de gente, né, da potencialidade humana. Então, acho que esse tema recursos, a gente não gosta muito de usá-lo, né? Eu brinco que tem que usar RH seria relações humanas, né? Mas acho que cabe mais para os nossos desafios, para as nossas oportunidades, falar de pessoas e cultura, que é basicamente aquilo que a gente quer trabalhar, influenciar, desenvolver para poder atingir nossos negócios, né? Então, a gente acha que é mais coerente com a nossa proposta de valor, com a nossa cultura, o jeito de fazer as coisas lá. E quando você atrela ou quando você alinha pessoas e cultura, tem um propósito nisso, né? Quer dizer, aculturamento, desenvolvimento. Como é que vocês trabalham a questão de cultura dentro da Natura hoje, Flávio? Então, a gente tem alguns elementos, né? A Natura é uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? Desde a sua origem, né? A gente brinca que a nossa empresa ela tem razão de ser, né? Então ela começa por aí. Então a gente tem um conjunto de razão de ser, das crenças que é perene no tempo e que isso já está instalado há muito tempo lá na empresa. E aí, falando em cultura, a gente acabou desenvolvendo um jeito de ser e fazer, né? A gente fala, como que é o que é isso, né? Para a gente poder tangibilizar um pouco. Então, nós criamos um jeito de ser e fazer da Natura, que é um nosso jeito de operar, que é um pouco que estimula os colaboradores em termos de comportamento, jeito de operar, não só os líderes, mas todos os colaboradores da Natura. E a gente olha que comportamentos, então, são os mais prioritários naquele ciclo estratégico. Então, a gente faz um trabalho muito simples, muito profundo, mas muito simples de contar, né? A gente tem uma página, né? A gente fala que é o One Page de Cultura, que fala desses objetivos estratégicos, o que a gente precisa entregar naquele ciclo estratégico e quais são os comportamentos prioritários que a gente precisa desenvolver, estimular, capacitar, etc., as pessoas para poder atingir e viabilizar, né? Deixar mais clara a possibilidade de entregar aqueles resultados que nós estamos nos propondo. Então, é um processo, a gente aprendeu a fazer gestão de cultura, né? Mais do que um projeto ou alguma coisa específica, a gente faz isso continuamente no tempo para poder estimular e manter isso vivo e atualizado de acordo com as nossas ambições, né? Então, e a cultura é repetição? É hábito, né? Assim, é dia a dia, eu falo que é comportamento, símbolos e sistemas. A gente precisa integrar essas três coisas no nosso dia a dia para dar coerência. Então, é o que a gente percebe, né? Aquilo que está no nosso jeito de ser e fazer. Por isso que a gente acha isso tão importante. Você hoje é vice-presidente. Lá atrás, quando você iniciou os primeiros passos da sua carreira, você sonhava em chegar onde você chegou? Você tinha uma ambição positiva? Como é que lá atrás você olhava para o seu futuro, Flávio? Olha só, a ambição sempre a gente tem, né, de prosperar, mas nunca fiquei com essa coisa assim, tem que ser um vice-presidente, eu tenho que ser um diretor, até essa história dos títulos, né, isso para mim era menos importante, né. Eu venho de uma origem muito simples, né? Meu pai não é formado, né? Trabalhou sempre na área comercial. Então, o que eu aprendi sempre na minha família foram algumas coisas. Primeiro, trabalhar muito, né? E fazer muito bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, isso foi sempre um valor. E o segundo era não desperdiçar nenhuma oportunidade, né? Assim, ir atrás de todas as oportunidades que apareceriam para a gente poder, porque a gente sabia se ia ter outra, né? Até por causa da minha origem. Então, foi baseado nesses dois pilares que eu fui desenvolvendo minha carreira. Eu nunca fiquei assim, não, quero ser vice-presidente. Eu queria poder cada vez mais fazer aquilo que eu gostava e estar, de alguma maneira, influenciando mais aquilo que eu podia, né, naquilo que eu acreditava. Agora, se isso é com título A ou título B, primeiro é menos importante, sabe? Sinceramente, assim, genuinamente. E as coisas foram acontecendo, né, nessa jornada, então eu sempre quis ampliar essa minha capacidade de influência, de fazer as coisas que eu acreditava, com muita paixão naquilo que eu queria. Mas sem essa ambição do título, né? Era muito mais de poder fazer aquilo que eu gostava impactando mais gente. Acho que era esse um pouco, sempre foi
história, né? Para a gente conhecer um pouquinho a tua trajetória, como é que você iniciou a tua carreira, com as empresas que você passou, Flávio, até chegar hoje na Natura? Eu começo a trabalhar muito cedo, até por conta dessa minha origem, né? Com 14, 15 anos eu já começo a trabalhar. Então, aquele trabalho durante o dia, estuda à noite, né? Sempre naquela batalha. Então, comecei numa imobiliária, né? Uma empresa pequena e eu datilografava contratos, né? E naquele momento eu falei, aquilo que é muito chato, né? Todo dia fazer a mesma coisa. E eu fui estudar sistemas. E eu falei assim, não, tem que ter um jeito de fazer isso de uma maneira mais inteligente, né? Então, eu fui fazer curso de programação, tudo que estava ao meu alcance eu ia lá estudar, porque eu falei, tem jeito mais inteligente de fazer isso. E assim trabalhei até aos 18 nessa imobiliária. Com 18 entrei na universidade, fui fazer sistemas. Então eu sou eu sou analista de sistemas. E aí com 18 anos ainda entrei numa área de processamento de dados, num programa de estágio da Unilever, que foi uma grande escola, onde eu aprendi muito. E eu não sei se por destino ou né, não sei explicar, eu entrei nesse programa como estagiário em processamento de dados, mas dentro de uma área de RH. E aí meu grande desafio lá era desenvolver sistemas e informatizar a área de RH. E foi ótimo, né? Porque eu comecei a desenvolver sistemas, eu falava que eu queria fazer sistemas para ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Naquele momento a começar pela minha, a começar pela minha vida mesmo. Então eu comecei a desenvolver sistemas na Unilever e aí eu comecei a estudar a área de RH, porque eu estava dentro desta área, né? E aí, rapidamente, eu tinha 18 anos na época, eu falei, puxa, né, eu acho que sistemas é mais um meio para atingir esse objetivo do que o fim em si, né? E eu comecei a me apaixonar pela área de gente, de pessoas. E eu falo, puxa, né, computador, se você fizer direitinho, né, ele é muito previsível. Você dá o comando e aquilo vai sair certinho. Gente, não, né? Então era muito mais dinâmico, muito mais imprevisível e me apaixonei por aquilo. E ainda com 18 para 19 anos, já migrei para a área de RH. E aí trabalhei 10 anos na Unilever, aí foi minha grande escola. Trabalhei lá em todas as áreas de recursos humanos, passei por várias unidades da Unilever. E no ano 2000 eu fui para a Natura. Então eu já estou lá há quase 20 anos, né, que eu estou na Natura. Ainda naquele momento era uma empresa relativamente pequena e eu tomei essa decisão de fazer essa mudança para poder crescer, né, e me desenvolver junto com a empresa e assim foi. Então estou lá há 19 anos. Praticamente todo o tempo na área de RH, lidando com pessoas e com cultura e organização. E tive uma passagem pela área comercial em algum momento, depois eu te conto nessa jornada. Mas assim foi a minha trajetória. Pegar esse gancho, então, como é que foi a decisão? Foi um convite? Porque eu percebi que a gente percebe que você é uma pessoa que busca o crescimento, né? Não se acomoda na situação ou no momento onde está. Essa questão do comercial foi uma oportunidade, foi um convite? Como é que isso aconteceu naquele momento e como é que foi essa experiência de 2 anos, Flávio? Bom, primeiro foi incrível, né, assim, porque isso foi no ano de 2010, 2009 para 2010, a Natura estava ela tinha uma presença muito forte no Brasil e a gente queria ampliar muito a nossa participação na América Latina. Então eu fui para a América Latina para poder ajudar a fazer esse desenvolvimento do que seria a nossa Natura Internacional naquela época, né, onde tinha presença forte em alguns países da América Latina, sediada em Buenos Aires. Então eu trabalhei lá por 3 anos na área de pessoas, cultura, organização e sustentabilidade na época, que foi muito legal. Então a gente tinha um jeito de fazer aquilo, né, de crescer a empresa de uma maneira organizada, baseada nos nossos valores. E eu fiquei 3 anos lá preparando a empresa para poder fazer essa jornada de crescimento. E eu me aproximei muito da área de negócio, né? Muito assim. E eu falo que a área comercial na Natura nada mais é do que potencializar nosso propósito, né? Eu falo, ao invés de desenvolver a rede de colaboradores, isso é muito mais amplo porque a gente desenvolve a rede de consultoras, né? A Natura hoje tem quase 2 milhões de consultoras, que chega a quase 100 milhões de consumidores. Então eu falo que é uma rede viva, né, de pessoas. E me aproximar da consultora naquele momento era uma coisa que eu estava muito encantado com tudo aquilo, né, que de alguma maneira influenciar de uma maneira mais direta, né, não só via área de pessoas, mas ali propriamente na área comercial. Então foi um pouco das duas coisas. Eu fui, como eu falei, né, vamos construir nosso caminho, fui lá, poxa, tem uma posição, eu gostaria muito de estar próximo da área comercial, mais próximo, influenciar mais diretamente. E assim fui construindo esse caminho, fui conversando internamente com as pessoas responsáveis por essa área. Foi um certo ato de coragem, até um pouco de ousadia, que saí depois nessa altura da minha vida, né, para mudar, assim, quase totalmente meu dia a dia, né, minhas competências. Então foi super desafiador e fui, né? Isso eu fiquei 3 anos na área. Eu fui responsável pela área comercial de toda a América Latina, então foi uma experiência incrível, né? Eu vi ali naquelas consultoras a minha família, né? De alguma maneira um jeito de ajudar aquelas pessoas que estavam também buscando, né, prosperidade, buscando uma forma de renda alternativa, de buscar desenvolvimento pessoal e profissional.
E ali foi. Então, foi uma experiência incrível. Foram 3 anos e depois voltei para o Brasil em 2016, de volta para a área de pessoas. Flávio, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com Flávio Pesichello. Flávio é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. Nós voltamos no instante. Você fez o seu plano de negócios, definiu as metas e estratégias do planejamento estratégico. E agora? Agora é hora de aprofundar e criar planos de ações, para tirar qualquer planejamento do papel e garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás. Um plano de ação é organizado e segue uma metodologia para definir detalhadamente metas e objetivos, budget, as atividades, os responsáveis, os riscos e a forma de acompanhamento de um projeto, para que seja possível atingir os melhores resultados. Basicamente, um plano de ação precisa responder o que, quando, onde, como e o porquê estamos fazendo alguma coisa. Além disso, é fundamental ficar claro quem são os responsáveis e quais são os prazos das ações. As pessoas envolvidas em cada projeto precisam saber exatamente o que fazer, quando e de que forma. Isso gera um resultado melhor e cria uma cultura organizacional com mais sinergia entre as equipes. Quer saber como fazer um plano de ação? É simples. Saiba onde quer chegar, crie metas mensuráveis e liste as tarefas. Divida as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis e decida os prazos para as entregas do dia a dia. Acompanhe as ações com frequência e realize mudanças caso sejam necessárias. O plano de ação precisa servir como base para a administração do tempo, que é um recurso mais escasso e mais valioso de um executivo e da sua equipe. É uma ferramenta simples e eficiente, que cabe em qualquer tipo de empresa e de objetivo. Por ser assim, é útil em inúmeros momentos e áreas da sua companhia. Não perca tempo, planeje, realize, avalie e haja. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Flávio Pesichello. O Flávio é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Natura. Flávio, a gente, no nosso café lá da Natura, falamos muito sobre propósito, sobre sonhos, sobre realização, sobre conquista. E a gente percebe que isso está meio distante da maioria, infelizmente, do nosso povo brasileiro, se não falar do povo mundial. E eu percebi que você tem até porque é um dos P's da Natura, mas você tem assim algo bem forte em relação ao propósito, né? Como é que você enxerga a questão do propósito na tua vida e como é que você de alguma maneira influencia a vida das pessoas para que elas possam viver em função dos seus propósitos de vida? Olha só, acho que primeiro vem Bom, quando eu comecei a trabalhar, isso não estava muito claro na minha cabeça, né? Quando eu migrei lá da área de sistemas para RH, não estava muito claro ainda por que eu fiz isso, né? As pessoas até falavam, mas você tem certeza, né? Você vai sair de uma área que tem toda uma perspectiva, né? Mas não sei, algo me falava que eu tinha que fazer isso, não tinha muita clareza nesse momento. Depois eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, a importância e a força, né, que tem isso. E acho que a Natura me ensinou muito isso, me deu essa possibilidade, né? É uma empresa que tem isso muito forte. Então, isso é um aprendizado, né? Eu tenho... o dia a dia é muito... Às vezes nos consome, né? Você fica perdido um pouco em tantas coisas, tantas rotinas, tanta informação. Então, eu acho que a gente precisa ter um guia, né? Você precisa ter um norte que você precisa se conectar. E para mim isso é muito forte, muito importante, né? Falar, cara, que legado a gente quer deixar, né? Eu fico me fazendo essa pergunta o tempo inteiro, né? E eu acho que tem uma palavra para mim muito forte, né? E que eu acho que eu tenho percebido, que é a história da integridade, né? Acho que a gente tentar agir o máximo possível em linha com aquilo que você acredita, né? Para ser íntegro, né? Eu acho de uma importância, né? Te dá uma paz, né? Eu falo que é o quarto P, é o P da paz, né? Te dá um pouco de paz, né? Para você poder realmente ter essa energia de seguir, né? De seguir, de buscar. Tem dias melhores, dias piores, mas você fala, cara, vamos lá, né? É lá que a gente queremos estar, né?
Então isso tem me guiado e na Natura a gente estimula muito isso, né? Porque a gente fala que a pessoa para trabalhar, seja na Natura, seja qualquer empresa, está muito conectado com a proposta de valor, né? Eu acredito muito nisso. E aí, se a pessoa não acredita nas mesmas coisas, né, não tem a mesma afinidade, seja na Natura ou seja em outra empresa, ela tem que ter afinidade com aquela proposta de valor. Então a gente estimula muito isso, seja desde os processos de atração, né, com muita... as nossas entrevistas é muito relacional, é com muita gente participando para poder conhecer de fato quem é aquela pessoa e quais são os seus valores. E depois ao longo da trajetória, né? A gente tem um programa lá que a gente chamava antigamente de engajamento, depois a gente foi mudando, né? Mas é um programa que fala do eu comigo, né? A gente tem um programa de desenvolvimento, de liderança, que ele passa por 3 pilares. Eu comigo, que é o primeiro ponto, que é assim, quem eu sou, como que é os meus valores, minhas fortalezas, minhas crenças, então muito conectado é um presente para o indivíduo, né? Para ele poder fazer as suas reflexões e fortalecimento desse indivíduo. Depois eu com o outro, para ele poder liderar os seus times, suas equipes, né? E como que você cria essa relação aí a partir de você estar bem com você mesmo, né? Para você poder estar bem com o outro. E depois eu com o mundo, né? Porque a gente acredita que uma boa liderança tem que extrapolar os limites da própria, né? Dos limites da empresa, né? Então, que impacto você quer deixar para a sociedade, né? Então, e na Natura a gente sempre se preocupa com isso, seja com a rede de relações, com o impacto social, seja do impacto ambiental, que é uma coisa muito importante para a gente. Então, toda vez que a gente desenvolve um negócio, tem que gerar prosperidade em todos os sentidos, né? Gerar valor, não só financeiro, que é super importante, mas também ambiental e socialmente. Então, é isso que me conecta, né? Eu sempre faço essa reflexão para ver se eu estou alinhado com aquilo que eu me propus a fazer, né? Então... E como é que o Flávio consegue manter uma vida equilibrada diante de tantos desafios, tantas responsabilidades, Flávio? Até porque o Flávio não é só um vice-presidente da Natura, o Flávio é um marido, o Flávio, enfim, uma vida fora da Natura. Como é que você consegue equilibrar a tua vida e fazer com que a tua vida, de fato, esteja caminhando por esse propósito que você estabeleceu para o teu futuro? Bom, primeiro eu tenho uma filha de 6 anos, né, a Luna. E isso é uma das coisas que me move, né? Que assim, eu falo quando ela nasceu, eu falo, tenho tanta coisa para ensinar para ela, né? E no final das contas é uma troca tão gostosa, né? Porque eu aprendo todo dia com ela, né? Então essa troca, ela me chama a atenção para coisas tão simples, né? E que às vezes a gente esquece no nosso dia a dia. Então isso para mim é uma das coisas que me conecta. E com a minha esposa a gente sempre tenta também ser coerente com isso, né? Para também passar aquilo que a gente acredita para a Luna. Então esse é um dos motivos, né? E fazer o que a gente gosta. Eu falo que o segredo, para mim pelo menos, é fazer o que eu gosto com quem eu gosto, né? Aí tá tudo certo, né? E eu acho que eu tento buscar isso, seja no meu trabalho, né? Então eu faço o que eu gosto com pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu aprendo, né? Então isso é muito gostoso. Então tem um dia a dia que é estressante, não vou, como todo mundo, né? O mundo tá muito rápido, né? Então a gente tem que temos que nos adaptar, reinventar, desaprender, aprender, estudar, né? A gente tem esse processo contínuo. Então às vezes fala, ufa, né? Precisamos reconectar com algumas coisas e por isso essa base familiar, né? Os amigos, né? Então essa rede de relações que a gente brinca, né? Outro dia eu ouvi uma história que eu achei muito bonita, né? Que você precisa ter o conceito da rede, né? Ele fala que o trapezista ele precisa, quando ele dá os saltos, né? Ele precisa ter uma rede que o suporta, né? E quando ele sabe que a rede está lá, ele pode dar saltos mais altos. Legal. Né? Então, eu sempre tenho essa visão de ter que rede é essa, né? Que está nos suportando e que está ali, que eu sei que eu posso dar meus saltos, que se tiver algum problema tem alguém lá que vai me suportar e me jogar para cima de volta. Né? Então, acho que cultivar essa rede é muito importante. Né? Então, tento fazer isso. Qual foi ou como está sendo o papel da Luna na sua vida? Eu tenho também uma filha, já está com 21, já seguiu o seu caminho, está fazendo medicina, mas a Júlia para mim foi um divisor de água na minha vida. Assim, eu tinha um valores antes e um valores depois da vinda da Júlia, né? Prioridades absolutamente diferentes que eu tinha antes da Júlia. Como é que está sendo e como é que foi essa experiência para mim? Tá. Eu falo que essa é aquela que mais te desafia, né? Porque você não, como todo mundo fala, né? Não tem manual, né? E não tem mesmo, esse aí você aprende na vida, né? E a cada dia é um aprendizado novo, né? E com 6 anos é uma idade muito curiosa, né? Porque ela já conversa, te desafia, faz questionamentos, então... E é o que eu te disse, né? Ela te remete a coisas muito simples, né? A valores muito... que estão aí presentes, que às vezes você esquece no seu dia a dia, né? Então eu tento sempre me conectar, né? Para tentar ter eu falei da integridade, né?
é como que a gente concilia tudo isso, né? Então, ela pergunta, o que você faz lá na Natura, papai? Eu falei, o que eu vou explicar? Eu falo, eu faço perfume. Então, ela adora, né? Conta na escola que eu faço perfume e conta sobre isso. Então, é uma delícia, né? Já foi lá na Natura, quer conhecer. Então, essa troca é uma delícia. Eu realmente curto muito minha família, meus amigos e o que eu faço, né? Agora, antes de ser profissional, nós somos um ser humano. Né? Como é que o RH lida com isso, Flávio? Porque o ser humano, ele é a mesma pessoa dentro ou fora da empresa, ele tem suas crises, suas inseguranças, seus medos. E quando ele chega numa empresa, ele precisa dar resultado. Normalmente ele não está bem, ou quase nunca ele está 100% bem emocionalmente para fazer com que os desafios que é posto para ele em função do momento que ele está vivendo dentro de uma empresa possa ser necessariamente aquilo que a empresa espera dele. Como tem que lidar com isso, né? Com a pessoa, com o ser humano que tem suas crises, tem problema no casamento, tem problema de saúde, problema emocional. Como é que é lidar com essa, entre aspas, momentos de limitação do ser humano dentro de uma empresa que precisa gerar resultados para os acionistas? Como é que é esse paradoxo aí? Eu falo que isso é uma polaridade que tem que ser administrada o tempo inteiro, né? Porque é assim mesmo, né? Tem pressão por resultado, a gente tem que entregar, tem competidor, quer dizer, a vida como ela é, né? Isso faz parte, o nosso papel está lá para gerar valor para todos os stakeholders, né? Agora, tem duas coisas que eu acredito. Primeiro, esse programa que eu acabei de comentar contigo, né? Que é este convite a cada um, a um olhar para dentro, né? Para falar quem é o Flávio, né? O que eu tenho bem, no que eu sou bom, naquilo que eu me fortaleço, né? E onde eu não sou bom, né? E lidar com isso de uma maneira transparente, ver como eu me cerco de pessoas que podem me ajudar naquilo que eu não são minhas fortalezas, né? Então, reconhecer isso acho que é o primeiro passo, né? Então, acho que esse convite do eu comigo, né? De você fazer essa análise, você lidar com as suas fragilidades, incertezas, medos, é humano, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, acho que eu acredito muito no poder das histórias, né? Então, eu aprendi muito isso com as consultoras, né? Então, quando eu estou lá com elas, elas contam as histórias, isso realmente nos conecta, né? A gente fala, cara, né? Que incrível, né? Então, a gente faz muito isso também. Quando a gente traz líderes executivos, membros do comitê executivo, que contam suas histórias e que falam, cara, somos humanos também, que também passamos pelos nossos momentos melhores e piores, que também lidamos com os nossos desafios e incertezas, e que não tem super-herói, né? E que agora, eu falo que os problemas são tão complexos, né, atualmente, que não tem mais uma pessoa, uma área que vai resolver, né? Agora é o momento de fazer isso juntos, né? De cooperar, de trabalhar coletivamente. Então a gente estimula muito isso para falar, cara, vamos juntos, né? Então, acho que essas histórias também conectam as pessoas. Falam, cara, eu me vejo ali, né? E eu acho que isso humaniza a relação. E a gente faz convite o tempo inteiro, né? Para a gente poder fazer juntos. Eu acho que esse é um movimento coletivo, né? Não tem... A gente fala que lá na Natura não tem a pessoa da capa, né? Nem a capa da revista, né? Fui eu que resolvi. Nem a capa do Superman, né? Que vai lá e deixa comigo que eu resolvo. Não tem isso. A gente não acredita nesse processo, né? A gente acredita muito mais na força do coletivo. Acho que é isso que nos move. Como é que foi o papel das pessoas nessa tua trajetória? Quanto você, olhando para trás, você pode perceber o apoio das pessoas, o cuidado com a tua rede de relacionamento? Como é que isso foi e está sendo a sua história, Flávio? Cara, a gente não chega aqui sozinho, né? Acho que se eu olhar esse filme, né? Tanta gente que me ajudou, que me apoiou, que deu oportunidade, que acreditou, que me desafiou, né? Então, acho que esta rede, como eu citei um pouquinho alguns minutos atrás, ela é fundamental, né? Ninguém chega onde está sozinho, a gente precisa realmente uns dos outros e cultivar essa rede, né? E como eu falei também, essa coletividade, né? Seja dentro da empresa, seja fora da empresa, seja onde você puder, né? É fundamental. Né? Acho que a gente está no momento que a gente precisa aprender uns com os outros, né? Trocar o máximo que pode, né? Não tem resposta certa, né? A gente está no momento de descoberta, de aprendizado, de reinvenção, né? E eu acho que esse é um processo contínuo, que não tem mais volta, cada vez mais acelerado, né? Então, quanto mais a gente puder estar conectado e saber que a gente pode contar, né? Eu sei que eu posso contar, né? Com algumas pessoas e que são alguns pontos de referência, é fundamental. Então, acho que isso hoje é uma condição quase, né? Para a gente poder estar, além de dar uma certa paz, eu acho que isso é incrível, né? A gente poder ajudar e poder ser ajudado. Acho que o sentimento de contribuição é muito bacana. Então, faz parte da minha história cultivar isso, né? Acho que precisamos, e cada vez mais, né?
Flávio, prazerzaço recebê-lo no programa. Obrigado pela tua gentileza, obrigado por terem aceito o convite. Cara, eu que agradeço. O programa está à sua disposição, meu convite é permanente. Sempre que tiver algo lá que você deseje compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, essa iniciativa, parabéns. Sendo muito bacana e conta comigo, tamo junto. Obrigado, Obrigadão, Flávio. viu? Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.